Pessoal, boa noite. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês a resolução da questão 4.2 hífen 1, referente ao livro do Latte, quarta edição da disciplina de Princípios da Comunicação, tá certo? Bom, vamos lá. Essa questão, ela nos fornece 3 sinais em banda base, tá certo? Aí, primeiramente, ele pede para que a gente realize o esboço do espectro do sinal em banda base, que seria a nossa letra A. Aí, lembrando que quando a gente vai passar para o esboço, né, no espectro, o espectro do sinal, né, da banda base, ele tem que cair em amplitude 1/2, tá certo? Então, se aqui tá 1 na frente, ele passa a ser 1/2. Se ele tá 2, ele fica 1, entendeu? Porque 2 dividido por 2 dá 1, ok? Então, só para salientar, só para ressaltar. Então, vamos lá. Em relação ao primeiro sinal, a amplitude dele é 1, né? 1 dividido por 2, aí vai ficar 1/2. E as componentes de frequência serão 1000π e a sua componente rebatida no eixo negativo, que seria menos 1000π. Certo? No item 2. No item 2 a gente vai ter forma semelhante, né? 2 cosseno de 1000π vai ser 2 dividido por 2, vai ser 1, né? Amplitude 1 das componentes menos 1000π e 1000π, referente ao cosseno. Já com relação ao seno, a gente vai ter menos 2000π e 2000π positivo. Perceba que aqui não tem nenhum 2, não tem nada. Então, fica subentendido 1. 1 dividido por 2, amplitude 1/2 das componentes de seno. Beleza? Aí, aqui é o seguinte. Nessa parte aqui do menos 2000π, a gente vai ter a fase positiva do seno. Vai ser sempre uma fase para cima e a outra para baixo. O seno tá sempre ele vai estar defasado, né? Então, aqui é a nossa fase positiva do π sobre 2. E nesse outro aqui, no 2000π, vai ser a nossa fase negativa do menos π sobre 2, tá certo? Então, como é que acontece? Como é que a gente procede agora? Vou deixar essa parte aqui da fase, né? Eu vou explicar um pouco mais à frente para vocês, quando a gente chegar na parte referente ao espectro do sinal propriamente dito, tá certo? Que seria a letra B. A letra B e a letra C, certo? Bom, vamos lá. No item 3, a gente tem aqui um produto de cossenos, né? A gente lembra daquela nossa identidade trigonométrica, que isso aqui vai ser igual a 1/2 do cosseno de A mais B, vezes cosseno de A mais B mais o cosseno de A menos B. Só que cosseno de A mais B, 4.000, cosseno de A menos B seria menos 2.000. Só que a gente sabe que menos cosseno de x é igual a cosseno de x. Então, cosseno de menos 2.000 é igual a cosseno de 2.000. Tá certo? Aí, com isso, a gente já tem aqui 1/2 dividido. Aí, 1/2 divide por 2 novamente, né? Para cair 1/2 para quando a gente botar no espectro. Aí vai ficar 1/4, todas as componentes 1/4. Componente vai ser 2.000. Vai ser componente 2.000 e 4.000 e as suas simétricas no lado negativo, certo? Aí na letra B, ele pede para a gente fazer o esboço do espectro do sinal DSB-SC, certo? Nossa portadora foi dada, ela tem 10 vezes 10 a terceira π. Então como é que a gente vai fazer? Eu botei aqui como eixo de simetria, 10π e menos 10π, vezes 10 a terceira. Aí no caso do item A, item 1 no caso. Aí a gente tem as componentes 1.000 e menos 1000π. Aí vai ser 10 menos 1.000, 9.000. 10 mais 1.000, 11.000. Menos 10, menos 1, menos 11.000. Menos 10 mais 1, 9.000. Bom, aí vamos lá. Esses que estão dentro do eixo de simetria são LSB, banda lateral inferior. Que estão fora do eixo de simetria, ou seja, nessa parte aqui, são USB, banda lateral superior. Tá certo? USB e LSB, respectivamente. USB superior, LSB inferior. No item 2, é o que tem nossa componente de seno e cosseno. Como é que vai ficar? A gente vai ter da seguinte forma. A gente aqui vai fazer da seguinte forma. Temos 1/4
Vamos primeiro começar pelas componentes de cosseno, tá certo? Nossas componentes de cosseno, temos aqui o eixo de simetria 10. Então, as nossas componentes de cosseno, elas vão ser menos 1000π e 1000π, tá certo? Então, vai ser 10 menos 1000, 9000. 10 mais 1000, 11.000, certo? Aí perceba o seguinte, que aqui eles estavam todos com amplitude 1. Aí, quando vem para cá para o espectro DSB, ele cai mais meio, divide por 2. A mesma coisa era aqui, ó, no item 1, que ele estava 1 meio, quando veio para cá, ele veio para 1/4. Por isso que caiu esse veio para 1/4, tá certo? Aí, dando continuidade aqui no item 2, a gente teria 9π, né, e 11π, e aqui menos 9π e menos 11π. Aí, agora as componentes de seno. Nossas componentes de seno vão ser quem? 8, que é 10 menos 2, 8π, e 10 mais 2 é 12π, aí, e as simétricas negativas, né? Menos 8π e 12π. Aí o que é que acontece? Se a gente for ver aqui, primeiro ele vem uma componente com a fase π sobre 2, né, com a fase positiva, e outra com a fase negativa. Então aqui, fase positiva π sobre 2, fase negativa menos π sobre 2, tá certo? Aí, mesma coisa acontece aqui no lado negativo, beleza? Π sobre 2, menos 12π, e menos π sobre 2, no menos 8π, tá certo? Bom, vamos lá. Na letra C, no item 3, no caso, estavam todos com amplitude 1/4. Quando a gente vai para o espectro DSB, cai mais 1 meio, né? Então fica 1/8. Então, 10, nossas componentes aqui ficaram de 2000π, 4000π, né? Então, como é que vai ficar aqui? 10 menos 2 fica 8, 10 mais 2, 12. 10 menos 4, 6, 10 mais 4, 14. E as suas simétricas negativas. Aí, ó, perceba o seguinte, que está entre os eixos de simetria LSB, aqui, ó, banda lateral inferior, que está fora o USB, banda lateral superior. Certo? Bom, agora na letra C, ele pede para a gente delimitar quem vai ser o nosso respectivo sinal, né, USB. Ele quer saber o nosso USB de T, né, e o nosso LSB de T, para cada um dos sinais. Relação sinal 1, essa expressão aí do USB vai ser como? Todos têm amplitude 1/4, né, então USB são os dos extremos, né. Então, vai ser 1/4 de quem? Delta, que multiplica ômega de menos 11π vezes 10 a terceira, mais delta de ômega menos 11, então vai ser ômega mais 11π vezes 10 a terceira. Aí, quando a gente vai levar para o tempo, a gente tem que multiplicar por 2. Então, 1/4 vezes 2, 1 meio. De quem? Cosseno de 11π vezes 10 a terceira, t. Essa é a nossa função USB. O LSB vai ser de forma similar. A gente tem aqui todos com amplitude 1/4, né? Então, vai ser 1/4 de delta de ômega menos 9π vezes 10 a terceira, mais delta de ômega mais 9π vezes 10 a terceira. Aí, quando a gente vai levar para o tempo, o espectro LSB, a gente leva para o φ LSB de t. Como é que a gente vai ficar? Vai multiplicar por 2, né? Fica 1 meio do cosseno de 9π vezes 10 a terceira t. Pronto. Aqui, ó. Beleza? Bom. O item 2. O item 2, como é que a gente vai fazer? O item 2, primeiro vamos determinar o USB, esse espectro aqui, USB. Como é que ele vai ficar? Esse espectro USB vai ficar com 1 meio de quem? De delta, que multiplica 11, 1 meio de delta que multiplica ômega, mais ômega mais 11π vezes 10 a terceira t, mais delta, que multiplica ômega menos 11π vezes 10 a terceira, certo? Agora, mais 1/4,
que vai multiplicar quem? Agora, esse 1/4 está relacionado à amplitude das componentes de seno, tá certo? Aí ele vai multiplicar quem? É J, porque aqui, ó, não está na fase positiva, então ele vai ser J aqui, tá certo? Aí ele vai ser J de 12, J que multiplica a alfazinho assim, né? O alfazinho de ômega, delta, no caso, esse deltazinho, alfa, de ômega, mais 12π vezes 10 a terceira, menos J, né? Que seria dessa componente aqui, da fase negativa do seno, né? Menos J, aí, deltazinho, de ômega, menos 12π vezes 10 a terceira, T. Beleza. Aí, quando a gente vai levar isso para o tempo, como é que fica? Dessa mesma forma que a gente acabou de ver. Aí, quando vamos levar para o tempo, tem que multiplicar por 2 essa parcela aqui do cosseno, e por isso fica 1/2 vezes 2, cosseno de 11π vezes 10 a terceira T. E essa parte aqui do J, da fase, com o USB, relacionando ao USB, ele vai ficar positivo. O termo de seno, né? O termo que tem J. Ele vai ficar 1/4, né? E aqui, de J mais dessa parte aqui com essa outra parte. Aí multiplicando por 2 fica 1/2 do seno desse argumento aqui, tá certo? Aí no USB ele é positivo e no LSB é negativo. Exatamente isso que a gente vai ver agora. No termo LSB com relação agora ao cosseno. Ele seria quem? 1/2 de delta de ômega mais 9π vezes 10 a terceira mais delta de ômega menos 9π vezes 10 a terceira. Tá aqui, ó. Mais 1/4 que vai multiplicar quem? Esse carinha daqui, que seria quem? Mais 1/4 que multiplica menos J, delta, mais 1/4 que multiplica menos J vezes delta de ômega, mais 8π vezes 10 a terceira, que é esse carinha daqui, mais J delta de ômega menos 8π vezes 10 a terceira, que é esse carinha daqui, que é justamente o que está aqui. Aí quando a gente for enxugar esse argumento, levar ele para o tempo, tem que multiplicar por 2, novamente falando, né? Aí vai ficar o cosseno de 9π 10 a terceira T, 1/4 vezes 2, 1/2, né? Aí como é o LSB, ele vai ficar negativo. Aí menos 1/2 desse componente seno. Ok. Aí agora o item 3, função 3. Função 3, muito simples. Como é que a gente faz? Aqui, com relação ao USB. USB, a gente vai ter 1/8 de quem? De ômega, de delta no caso, de ômega, mais 12π 10 a terceira T, mais ômega, mais delta de ômega, que multiplica delta, no caso de ômega, né? De ômega mais 14π vezes 10 a terceira, aí rebatendo do outro lado, vai ter mais delta de ômega menos 12π vezes 10 a terceira, mais delta de ômega menos 14π vezes 10 a terceira, que é exatamente o que a gente tem aqui, ó, certo? Aí quando a gente for enxugar, a gente leva em consideração só as parcelas positivas, né? Multiplica por 2, aí vai ficar 1/4 do cosseno de 14π 10 a terceira T, mais o cosseno de 12π vezes 10 a terceira T. Certo? O LSB agora, que é o que está entre esses eixos de simetria, vai ser delta de ômega mais 8π 10 a terceira, mais delta de ômega mais 6π vezes 10 a terceira, mais delta de ômega menos 6π 10 a terceira, mais delta de ômega menos 8π vezes 10 a terceira, que é exatamente o que a gente tem aqui, ó. Sendo? Aí, quando está no espectro da frequência, amplitude 1/8, vai para o tempo, multiplica por 2. Aí, por isso aqui 1/4. Aí, 1/4 do cosseno de, a partir desse carinha daqui,
cosseno de 8π 10 à terceira t, mais o cosseno de 6π vezes 10 à terceira t. Ok. E para finalizar, na letra D, ele pede para a gente o seguinte. Pede para que a gente especifique as frequências de banda base e nossas respectivas frequências no espectro DSB, né? E as frequências LSB e USB. Bom, no caso 1, a gente tem a frequência de banda base. Aqui, ó. Frequência de banda base 1000, 1000π, ok? E as correspondentes em DSB, quando a gente passou para cá, para o espectro DSB, foi quem? 9000π e 11000π. Tá certo? Aí a frequência LSB é esse aqui, o 9000π, e o USB é 11.000π. Ok. No item 2, a gente fez de forma análoga, né? Mesma análise. Temos a frequência de banda base de 1000π e 2000π, tá certo? Um com relação ao componente de cosseno, e outro com relação ao componente de seno. Aí as correspondentes DSB, ou seja, no espectro DSB-SC, são 9000π e 11.000π para 1000π, né, que é a componente do cosseno, e 8000π e 12.000π para 2000π, que é a componente do seno. Aí a frequência LSB é 9000π com relação a para 1000π, né, que é a componente cosseno, e 8000π para 2000π, que é a componente do seno. A frequência USB, que são as da extremidade, é 11.000π para a componente de 1000π, referente ao cosseno, e 12.000π para a componente 2000π, referente ao seno. E para finalizar, temos o item 3, temos a frequência de banda base 2000π e 4000π, certo? Aí as correspondentes DSB são 8000π e 12.000π, tá certo? São 8.000π e 12.000π para 2.000π, para essa componente aqui de 2.000π, e 6.000π e 14.000π para essa componente de 4.000π. Ou seja, as frequências aí aqui, ó, vamos lá. Essa frequência aqui vai ser a frequência USB, vai ser 12.000 e 14.000, certo? 12.000 e 14.000, exatamente o que a gente tinha falado. Aí, ó, as frequências LSB são 8.000 para a componente de 2.000π e 6.000 para a componente de 4.000π, tá certo? Aí a USB, que são as da extremidade, vai ser 12.000 para 2.000π e 14.000 para 4.000π. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, podem deixar um comentário, entrar em contato, que a gente tira a dúvida de vocês, tá certo? Muito obrigado e uma boa noite para todos.